Senhoras e senhores, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Ouvindo aqui. Daremos continuidade à programação do terceiro dia do Simpósio Pinheirense de Biologia, organizado pela Associação Acadêmica Atlética Plantae. Daremos início à palestra 7, intitulada O Impacto do Ambiente na Vida e nas Relações Humanas, ministrada pelo mestre e doutor Sérgio Ferreira de Lima Júnior, bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Cruzeiro do Sul, mestre e doutor em Biologia Aplicada à Saúde pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é técnico de laboratório da área de Biologia pela Universidade Federal do Maranhão. Professor, o senhor está com a palavra. Estão me ouvindo bem? Sim. Certo. Vou só compartilhar aqui a minha apresentação. De antemão, eu quero agradecer, tá, vocês pelo convite. Estou voltando ao EMA, né? Mesmo que virtualmente, a gente sabe que a gente foi muito complicado essa época de pandemia, né? Mas a gente já está voltando aos rumos. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai estar voltando às salas de aulas, né? Vocês, eu fico mais na parte do alunado mesmo, né? Eu gosto dessa parte de ser aluno, gosto de estar sempre aprendendo. Lógico que quando uma vez professor, sempre professor, né? Mas vamos lá, gente. Gente, eu quero só me apresentar, né? Reapresentar. Eu sou Sérgio, tá? Sou biólogo, né? Mestre e doutor em Biologia Aplicada à Saúde, mas não se sintam, né? Tem muita gente que acaba se sentindo constrangido, às vezes, muitas vezes, na verdade, quando alguém fala que é doutor ou mestre em algum assunto, achando que essa pessoa é detentora da verdade, né? Que está sempre certa, está sempre tem que estar sempre por cima, tudo que irá falar é lei, e isso acaba que é um problema muito grave, tá? Muito grave para as relações humanas, como a gente vai falar de relações humanas. Isso é um problema que é muito grave, porque acaba que nem todo mundo, vocês já estão na biologia, acho que a maioria do pessoal daqui é da biologia, mas a maioria, né, que acaba vendo, né, que acaba vendo como é o mundo acadêmico em si, sabe que uma pessoa que é doutora, ela sabe muito de pouca coisa. Essa é a realidade que vocês, se não viram ainda, vão acabar vendo, né? Porque você vai sempre afunilando. Igual quando você vai fazer um trabalho, né? Quando você vai fazer um artigo científico, você vai começar do mais geral e vai afunilando. No final das contas, o seu trabalho, o foco do seu trabalho é aquele bem pouquinho, né? No final das contas da sua vida acadêmica, você pesquisa, né, uma coisa muito aprofundada, mas é desse tamanho. É lógico que tudo isso vai girar, tudo isso vai montar um quebra-cabeça que é maior, certo? Mas quem é doutor não é detentor da verdade, tá? Acabem com isso na cabeça, porque isso acaba prejudicando muito. A gente tem, falando em doutor, tá já dentro do assunto em si, porque tem muitas falas que acabam sendo prejudiciais para as relações humanas, que impactam diretamente o ambiente, que muita gente acha que o cara que lançou determinada opinião é porque ele está certo, porque ele é doutor. Outras vezes você acha que acabam falando, né, que a pessoa que é um médico, por exemplo, bacharel em medicina, é tratado como doutor. Eu vejo muito isso, vejo muita gente colocando o cara lá em cima e ele acaba só falando besteira por aí. E agora, com o mundo da internet, é o que mais a gente vê. Cada vez mais as pessoas falando besteira e besteira. Gente, eu vou falar dessa questão do impacto do ambiente, mas primeiro eu quero pedir para vocês que, olha, tá querendo interagir, interaja, pode interagir no chat, pode interagir no áudio, eu vou estar sempre escutando aqui, porque eu preciso dessa interação com vocês, tá? Porque as coisas que eu vou falar aqui, elas são coisas que estão no dia a dia, tá? São uma coisa que vai levando a outra, que vai levando a outra, mas todo mundo tem um exemplo, por exemplo, do dia a dia, né? Como é que essas coisas
elas se interconectam, porque o ambiente é isso, né? O ambiente é interconexão. E primeira coisa que a gente tem que falar é o que é essa questão do ambiente, né? A gente tem que discernir. Acho que para você está aparecendo a minha apresentação, não. Ainda não está no modo de apresentação. Não entendi. Ainda não está no modo de apresentação. Aqui tá. Deixa eu só parar aqui e retomar. Voltando aqui, tá? Rapidão. Mas vocês entenderam, né? Qualquer hora vocês precisarem falar, só falarem comigo. A todo momento eu vou estar escutando e a todo momento eu vou estar olhando no chat aqui de lado também. Opa. Vou compartilhar logo a tela inteira, porque se vocês estiverem vendo, me avisa aqui. Eu estou acompanhando também, dá para ver, mas parece que tem um delayzinho bem grande. Estão conseguindo acompanhar agora, né? Estou vendo. Pronto, agora estão vendo, né? Sim, professor. Ok, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é discernir, quando eu estou falando de ambiente, o que é essa questão ambiente, né? Porque muita gente, né, liga logo a palavra ambiente com meio ambiente, né? Ah, é tudo o verde, as florestas, os animais, tudo. Mas quando a gente fala em ambiente, não é isso apenas, tá? E principalmente quando a gente está falando ambiente, certo? Quando a gente está falando ambiente, é tudo que nos rodeia, tudo que interage com você, com a vida, tá bem? O que não é vivo, o que é vivo, tudo que está interagindo com você. Então, por exemplo, se você estiver no mundo estressante, né? Algo, por exemplo, dentro de uma família, o pessoal está enchendo o seu saco lá direto, olha, para de fazer isso, para de fazer aquilo, isso é o ambiente que você se encontra, tá? Essa questão de estresse também faz parte do ambiente, certo? Então, o ambiente não é só plantas, flores e animais, tá? Mas também o modo de vida. Então, quando eu falo de ambiente e sociedade, ambiente de impactos sociais, eu estou falando diretamente que tudo que está te rodeando, tá? É questão ambiental, certo? Então, tudo isso pode impactar de algum jeito, tanto na sua vida, como na vida, como numa questão mais macro, né? Quando a gente está falando de sociedade, certo? Lógico que aqui a gente vai estar falando sempre questão de meio ambiente com a questão do impacto social, certo? Mas vai ter momentos aqui que vocês acabam vendo, né? Poxa, o que é que isso aqui tem a ver com o meio ambiente? Mas tem sim, certo? Porque uma coisa, não sei se vocês já assistiram um filme chamado Efeito Borboleta, né? E aí uma das frases do filme é que uma borboleta batendo suas asas aqui do outro lado do Pacífico, digamos, pode causar um furacão no outro lado do mundo, certo? Então, uma coisa vai sempre, tá sempre levando a outras várias, certo? Então, alguma coisa, por exemplo, o teu estresse em casa, se você, por exemplo, é gestor ambiental, talvez esse teu estresse de casa vá impactar no ambiente, no meio ambiente em si, certo? E assim como na história, tem vários casos que isso aconteceram, certo? Então, por exemplo, quando algumas relações comerciais e algumas relações de guerra elas foram ser tratadas, elas foram impactadas diretamente, por exemplo, porque alguma pessoa estava com pressão alta, certo? Então, por essa pressão alta, ele acabou fazendo um acordo que não era legal, porque ele não estava conseguindo raciocinar bem. E isso impactou totalmente na sociedade. Então, gente, primeiro, né, não sei se você, acho que a maioria que não me conhece,
né? Eu era professor da UEMA, da turma que está se formando agora, à noite, mas minha área de formação em si, né, aquele que eu sei muito, sobre muito pouco, é a parte de genética. Tá? Então, sempre a gente vai dar uma puxadinha, talvez, para essa parte genética, mas não liguem, tá? Eu não sei só isso. Eu não me aprofundei na minha vida só nisso, graças a Deus. Né? Então, eu quero que vocês façam também. Né? E espero que vocês façam. Então, vai ser doutor, vai ser pós-doutor, mas não fica só naquela tua área. Tem muita coisa que vai estar influenciando na vida e você, como detentor de um título, vai ser sempre visto como uma pessoa, infelizmente, mas vai ser sempre visto como uma pessoa que sabe mais do que as outras. Então, gente, questão de genética, né? A genética ela se dá através da interação do genótipo, que é as características genéticas do indivíduo, mais essa interação com o ambiente, certo? Então, fenótipo, deixa eu Então, o fenótipo, né, que é aquilo que a gente vê, que é normalmente dito assim, mas não é só isso, né? O fenótipo é tudo que é expresso, tudo que gerou uma característica, ela vem de uma interação do genótipo, das suas características genéticas, mais de uma interação com o ambiente. E esse ambiente, como eu já falei a vocês, não é meio ambiente em si só, certo? São todas as questões que podem levar a uma interação com o que é da sua genética e isso gerar o aparecimento de um fenótipo. O exemplo mais básico, mais claro aqui, é, por exemplo, a questão da expressão da melanina. Tá? A melanina, a proteína que vai dar cor, né, à sua pele. Eu tenho um exemplo em casa, por exemplo. Né? Exemplo em casa, por exemplo, ficou ótimo. Eu tenho um exemplo em casa. Caso a pessoa que eu conheça ela não leve sol, ela fica extremamente branca, certo? Mas pegando sol, isso é minha tia, tá? Mas pegando sol, ela fica praticamente preta, certo? O que acontece? Ela tem um genótipo, ela mora na Alemanha, quando ela vai para a Alemanha, né? Ela mora na Alemanha, ela é branca. Quando ela vem para o Brasil, vai para a praia todo dia, preta, volta preta, certo? O que acontece? Ela tem um genótipo, tem um genótipo que propicia a ela que a melanina seja muito expressa, certo? Mas sem a interação com os raios solares, ela não expressa essa característica, certo? Então, o fenótipo dela vai mudar de acordo com a interação que ela tiver com o ambiente. Ok? Então, só uma pequena introdução para a gente começar a falar dessa questão de interações e impacto, certo? Agora eu vou precisar de vocês. Gente, isso aqui, né, um escorpião no espeto, uns ratinhos aqui fritos, né, bem apetitosos. Vocês sabem de qual cultura tem essas comidas? Bora falando aí. E aí, gente, tá todo mundo dormindo? Sei, fisiologicamente, depois do almoço fica difícil. Vamos lá, China, né? A Síria falou da China, certo? Então, só pode ser da China, né? Então, o que aconteceu aqui nessa questão da China? Vocês sabem a história que levou a essa população a comer determinados tipos de animais como esse? Né? O que aconteceu? O que será que aconteceu para que esses alimentos hoje sejam uma iguaria chinesa? Né? Hoje, a China movimenta muito dinheiro com turismo de gente que quer comer um escorpião no espeto, né? Que quer comer rato. Porque é uma coisa exótica. Isso acabou que de uma situação específica, ela passou a ser outra, ela passou a ser um turismo, tá bem? Então, o que aconteceu recentemente, né? O que está fazendo com que a gente esteja vendo palestras, assistindo aulas na questão de remota, né? Foi o surgimento do SARS-CoV-2, né? A famosa Covid-19. O que aconteceu na Covid-19? Um vírus, né? O vírus do morcego ou do pangolim, tá? Não se sabe exatamente de qual foi a origem. Ele acabou sendo
modificado, né? E essa modificação não tem nada de modificação em laboratório, não existe nenhuma prova, nenhuma comprovação e nada que se leve a acreditar que essa modificação tenha sido uma modificação laboratorial, alguém que fez, assim como está sendo, né, muitas pessoas que acabam não entendendo nada de ciência acabam falando, né, e infelizmente essas pessoas têm voz na sociedade e acabam reproduzindo algumas besteiras, de que não existe nada que leve a indicar que isso foi feito de maneira artificial. O que aconteceu aqui, pela cultura que foi criada, né, que foi criada recentemente, a China não é de comer esses animais há muito tempo, é de pouquíssimo tempo atrás. Aconteceu num caso de que os vírus que são comuns, tá? Existe um 97% de similaridade do vírus do morcego com o vírus e o vírus do pangolim com o vírus SARS-CoV-2. Tá? O que aconteceu provavelmente é que essa transmissão já existia, certo? Então passou-se algum tempo em que esses vírus já estavam contaminando humanos, né? Contaminando lá na China, nos mercados chineses, lá no mercado de Wuhan, por exemplo. Eles já estavam lá contaminando seres humanos, não era uma infecção subclínica, não existia nenhum sintoma, mas a partir do momento que esse vírus ele começou a modificar, começou a mutar, que é uma característica normal, né, dos vírus e bactérias. Na verdade, de todos os animais, né? Só que como a reprodução dele é muito rápida, eles vão acabar mutando mais rapidamente. Então, essas mutações fizeram com que esses vírus se adaptassem a causar patogenia, causar doença nos seres humanos. Tá ok? Então, isso aconteceu. Lá em 2019, começaram-se os casos patológicos, né? Começaram as doenças, e de 2019 para cá, vocês sabem, né? Mais do que todo mundo, o que aconteceu. Infelizmente, muita gente perdeu parentes, perdeu pessoas muito próximas e perderam suas vidas por causa dessa interação, né? Por causa dessa parte, né, por causa da cultura de comer animais exóticos. Tá? Então, um pouco da história da China, a China nunca foi de comer, como eu falei anteriormente, ela nunca foi de comer animais como ratos, como morcegos e outros tipos de animais. Na verdade, a história chinesa, a cultura chinesa, é uma cultura uma cultura bem pacífica, tá? Então, taoísmo, confucionismo, o budismo, todos eles pregam compaixão, eles pregam que essa crueldade contra animais, ela nunca foi estimulada. Mas e aí? O que acontece, né? Por exemplo, aqui, só um momento, passando um carro aqui de som. Aqui no Brasil, por exemplo, do cristianismo, o cristianismo, né, que normalmente, na verdade, a religião acaba regulando as interações sociais, vocês sabem que, por exemplo, é errado matar, né? Mas, e aí? Por que que isso se tornou tão comum? Né? Porque, por exemplo, uma sociedade que não tinha essa cultura, não tinha essa cultura de ser tão cruel, né? De, por exemplo, tem muita gente que acaba escondendo animais, os pets, cachorros e gatos, porque tem gente que sequestra não, rouba os animais para vender para o mercado, e isso se tornou comum. E aí, o que aconteceu? O que é que vocês acham que pode ter acontecido para ter uma mudança tão grave assim, tão repentina na sociedade? E adianta vocês, não faz muito tempo. Vamos lá. A Cira e a Eliane, que responderam, pode falar. O que vocês acham, gente? Vocês vão ser professores daqui a uns dias, tá? Vocês perguntaram, e aí, pessoal? O pessoal tudo cri, cri, cri. Toma, não durmam. Vamos lá. Ninguém quer falar. A gente fala, se vocês quiserem. A reunião está gravada, depois vocês assistirem novamente. Mas, gente, o que aconteceu foi o seguinte. Em 1958 é ontem para a história, certo? Principalmente quando a gente fala de China, que China tem existem características muito antigas, é um país, uma sociedade muito antiga. Então, 1958 para a China é nada,
tá bem? Aconteceu o quê? Mao Tse-tung, né? Ele deu origem à República Comunista Chinesa. E aí, com essa história, né, da República Chinesa, da República Comunista, na época ainda da União Soviética, propôs-se que a China ia crescer muito em pouco tempo. Assim como ocorreu, né, não tem nada a ver com o comunismo, assim como ocorreu na ditadura brasileira, né, que prometeu-se 10 anos, né, de 10 anos em um ano, por exemplo. Eu não lembro qual é exatamente isso. Mas prometeu-se que, que as coisas iam se desenvolver muito rápido, tá bem? Com isso, o que aconteceu? Vocês estão vendo aqui uma peça de carne, né? Uma coisa que está bem difícil para a gente hoje, atualmente também, né? O que aconteceu foi que a China comunista, né, o governo chinês, ela acabou regulando a quantidade de alimentos para a sociedade, certo? Os alimentos, né, como a carne, eles foram limitados a, por exemplo, 450 gramas, né, a 1 libra, 450 gramas por mês para qual pessoa. Quanto é que você come, por exemplo, de carne? Considerando carne de frango, por exemplo, outros tipos de proteína, quanto é que você come por mês? Vocês sabem? Mais ou menos tem uma ideia, quem é dona de casa tem mais ou menos uma ideia de quanto você come de proteína, assim, né, por mês. Alguém sabe? Tem uma ideia? Acho que não está errado, não, vocês não estão falando, né? Então, gente, a gente sabe que, por exemplo, para quem come bastante proteína, 450 gramas de carne crua não é nada, só dá para um dia, por exemplo. Tá? O que aconteceu foi o seguinte, essa limitação não só de carne, mas principalmente, né, de carne, mas como de grãos, de alimentos, levou com que as pessoas elas começassem a passar fome, tá? E aí, quando você começa a passar fome, não existe nada de cultura, de religião. O povo esquece de tudo. Isso é comum, tá? Nas sociedades que acabam tendo algum problema de fome, por exemplo, acaba-se a questão ética, ela é deixada para o segundo, terceiro, quarto plano, tá? E aí o que aconteceu? Outro problema que aconteceu muito grave é que a China, né, ela acabou culpando 4 pragas, né, pela falta de desenvolvimento. Mas, na verdade, não existia falta de desenvolvimento. Na verdade, existia que as pessoas começaram a trabalhar exclusivamente para o governo. Todos os grãos eles tinham que ser doados para o governo, obrigatoriamente, não era uma doação, né? Eles eram confiscados pelo governo e o governo fazia a divisão desses alimentos. Eles acabou utilizando essa divisão de alimentos como uma arma mesmo, né, contra a sociedade, contra alguém que não fosse contra o seu governo, e acabou culpando, né, arrumando culpados para que a produção de grãos não fosse tão alta. Uma dessas pragas, né, além de gafanhotos e larvas, foi o pardal. O que aconteceu? Os pardais, a campanha do governo era de dizimar os pardais. Aconteceu o quê? Milhões e milhões de pardais eles foram mortos, né? As pessoas mataram os pardais porque essa morte de pardais ela gerava um benefício pelo governo. O governo acreditava que o pardal ele comia as plantações, ele comia os grãos. Calculou-se, né? Algum nobre cientista muito bom, né? Calculou que um pardal que chegava a comer 4 quilos de grãos por ano. E aí, então, qual é a solução? Matar os pardais. Vocês acham que isso daria certo? Os pardais eles foram dizimados, tá, da China, certo? Eles foram dizimados da China. É lógico que isso aí não daria certo, tá bem? O que é que acontece? Você tem um animal, você tira esse animal de uma cadeia trófica. Esses animais eles não se alimentavam só de grãos, eles se alimentavam também de pragas, tá? Gafanhotos, lagartas e outras diversas coisas. E essas outras diversas coisas que eles se alimentavam, quando não tinha mais o seu predador,
acabou acontecendo que isso sim acabou dizimando muitas e muitas plantações. E aí a China entrou numa grave crise alimentícia, tá? Então, além da questão do consumo da carne, além de ser limitado, ainda os grãos eles acabam sendo não produzidos mais. Então, pragas como os gafanhotos eram muito comuns, tá? Dizimavam, né, as nuvens de gafanhotos. Quem já viu uma nuvem de gafanhoto, né, dizimando pelo menos pela televisão, dizimando plantações, é uma questão muito rápida, tá? Uma plantação, ela em uma tarde, uma manhã, era totalmente dizimada, ok? Aconteceu, gente, que de 1959, um ano depois da instauração, né, da República Comunista da China, até 1961, estimativas baixas, tá? Porque as novas estimativas já são diferentes. Que morreram, quantas pessoas? Alguém tá aí? Alguém sabe? Alguém dá um chute aí? Quantas pessoas morreram por fome durante esses 3 anos? E aí, tô esperando. Qualquer pessoa pode falar. Tá? Vocês do 500 mil, 1 milhão, tá? 1 milhão vezes 30, tá? Ocorreram 30 milhões de mortes. Isso é um massacre de fome. Gente, 30 milhões de mortes. E como eu falei, essas estimativas, elas são estimativas baixas, tá? Baixas. As novas estimativas que ocorreram depois da Olimpíada, em que houve acesso a documentos chineses, estima-se que 45 milhões de pessoas morreram de fome. Então, olha essa situação. As pessoas estavam morrendo de fome. As pessoas não tinham comida do governo, eram 450 gramas de carne. O que começou a acontecer? Parentes começaram a desenterrar seus mortos para comer. Não era incomum uma pessoa matar a outra para comer. Então, não era incomum também que as pessoas comessem qualquer bicho que visse pela frente. E aí é cobra, e aí é aranha, aí é escorpião, e aí é tudo. Então, imagina vocês, né, a gente sempre se faz essa pergunta. Então, foi a primeira pessoa que comeu isso e soube que isso não matava. Então, as pessoas acabaram sabendo como é que se comia uma cobra, né, sem que morresse, porque tinham várias pessoas para testar. Ia ter muita gente para comer aquela cobra ali e saber que era só tirar a glândula de veneno dela e comer. Então, essa cultura de hoje, que não faz muito tempo, ela advinda de uma cultura de fome, extrema fome. Então, hoje é uma questão turística. Tá? Eu estou comendo lá, isso gera muito dinheiro também, isso. É uma questão turística, tem gente que vai lá para comer uma aranha, comer uma cobra, né? Aqueles pangolins lá custam caríssimo, porque muitos são traficados de outros locais para serem utilizados, mas vem de uma cultura que as pessoas passavam fome. Então, não é de se culpar, por exemplo, as pessoas hoje, porque isso virou uma cultura e é uma cultura muito jovem ainda. E o governo, infelizmente, ele não previne isso, ele não desestimula, porque acaba que hoje eles ainda recebem dinheiro para isso, né? Ainda estão recebendo benefício, né? O turismo, né? Pessoas que querem comer coisas exóticas vão para a China para comer coisas exóticas, tá? Mas, lógico, que isso aí não é só China, não. Isso aqui poderia ter acontecido nos povoados aqui de Pinheiro, certo? Esse novo vírus, um novo vírus que dizime a população, pode acontecer quando você pega aquela tartaruguinha lá, né? Como é o nome da tartaruga? Jurará, né? E pega o jurará e cozinha ele vivo, né? Que eu sei que essa é a cultura daqui, certo? Pega esse jurará, cozinha, e aí um vírus que pode estar contaminando esse animal, ele pode contaminar o humano, né? Lógico que ele vai precisar de algumas adaptações para isso, e essas adaptações, elas gerarem um outro vírus que pode causar a morte de milhões e milhões de pessoas pelo mundo, certo?
Pode acontecer? Pode. Né? De onde é que vem essa cultura aqui de comer essa tartaruguinha? Provavelmente, né, um tempo passado, a gente sabe que o Maranhão é um estado extremamente pobre, provavelmente por não existir alimentação suficiente nas épocas passadas. As pessoas acabaram comendo esse tipo de animais. Hoje, hoje todo mundo sabe que isso acontece, mas isso aqui não é coibido, assim como na China não é coibida. Tá? Existe uma lei que protege os animais, mas essa lei não é cumprida. Essas leis podem gerar um novo SARS-CoV-2, né? Tá? Então pode ser um novo vírus que seja muito mais brutal, digamos assim, para matar pessoas. Então, dois impactos ambientais que a gente já sabe, né, que ocorreram vários, mas os impactos da sociedade que ocorreram essa questão da Covid-19, né, a gente tem lições aqui que a gente pode tirar da questão da questão sustentável do ambiente, né, em que a questão da industrialização sustentável ela foi posta mais em foco, tá? A questão da utilização da energia renovável, do transporte público, ela foi e é cada vez mais necessária, e da questão do tratamento de resíduos e o seu reuso também foi posto em foco, tá? Impactos negativos, gente, uma hospitalização muito acima da média que ocorreu da questão da Covid, lógico que vai gerar um lixo, tá? Um lixo hospitalar muito mais acentuado. Existiu vários e vários casos de que locais que não conseguiam jogar esse lixo hospitalar, né, processar esse lixo hospitalar de uma maneira correta, eles acabaram jogando esses produtos em locais que não eram apropriados, tá bem? Então, o que precisa ser feito? Reduzir a questão da produção e também de como é que se deve fazer para que esse resíduo seja mais bem aproveitado, mais rapidamente tratado, né? Impactos positivos. Não sei se vocês viram também algumas reportagens que ocorreram na China, que o ar da China, que é uma nuvem extremamente poluída, né? Assim como é São Paulo, em várias épocas do ano, principalmente as épocas mais frias, você não conseguia ver o horizonte. E aí, esse impacto melhorou muito a questão da qualidade do ar. Tá? Então, deixou-se de gerar muitas toneladas de CO2, certo? O barulho também diminuiu bastante. Muitos animais que antes não habitavam determinados locais por causa de toda essa questão de poluição ambiental, da poluição do ar, da questão do barulho, voltaram a aparecer, tá? E a questão da qualidade da água também melhorou, né? A qualidade de rios, por exemplo, pela baixa dessa questão da industrialização, né? As empresas que poluíam bastante, elas acabaram diminuindo esse processo porque não era um processo que estava gerando tanto lucro, né? Porque não gerou tanto lucro na questão da pandemia. Então, saindo lá da questão do Covid-19, né? E infelizmente não saímos ainda da pandemia. Parece que caminha, depois parece que também não caminha. Até porque, gente, se eu tiver alguém aqui que não se vacinou, se vacine, tá? Porque quanto mais pessoas dão vacinadas, maior a capacidade de mutação do vírus. Daqui a pouco, as pessoas vacinadas já vão ter que não vão estar mais imunizadas, porque esse vírus vai estar mutando, ele muta muito rápido, mas não tão rápido como outros, poderia ser pior, certo? E aqui a gente vai falar um pouco sobre espécies invasoras e impactos ambientais, tá? Espécies invasoras são, né, espécies exóticas, animais que não participam daquele nicho ecológico e eles são, de alguma maneira, levados, certo? Ou tanto por algum desastre ambiental, por exemplo, como questões de furacões podem levar animais quilômetros e quilômetros de distância, né? Transportar um animal de uma relação ecológica para outra, totalmente distante, como pelo homem, né? O que acontece do homem é o que mais acontece
nessa questão de espécies invasoras e espécies exóticas, tá? Esse animal aqui, alguém sabe que bicho é esse? É comum, vocês já viram por aqui? Sapo pururu? Sapo pururu, exatamente. Né? O Rhinella marina ou o Bufos marinus, que era o nome científico dele. Tá? Na década de 70, esse bicho, todo mundo conhece esse bicho, sabe que ele come de tudo. Tá? Ele come de tudo, inseto, tá? Tudo que ele vê pela frente ele está colocando na boca. É o testador de sabores. Né? Ele come muito e come bastante pragas. E aí alguém na Austrália, né, teve a excelente ideia de pegar esse animal e levar para a Austrália, porque ele comia uma larva da cana-de-açúcar, certo? Inclusive, ele na Austrália é chamado de toad cane, né? É o sapo da cana, certo? O sapo que come o bicho da cana-de-açúcar. Não, Cristine. Cristine perguntou se só os eventos de dispersão que permitem a inserção dessas espécies invasoras. Eventos de dispersão. Então, a gente vai ter como notar que eventos de dispersão podem ocorrer naturalmente, tá? Como, por exemplo, a migração pela pressão ecológica. Por exemplo, existe uma pressão ecológica de determinado ambiente que está modificando e isso faz com que exista a migração de determinados animais, né, para um melhor local para sobreviver, mas tragédias, tá? Tragédias, tanto a questão da questão do homem e eventos ambientais que, por exemplo, terremotos, surgimento de novas cordilheiras, mas isso aconteceu muito, ocorreu em tempos passados, pode levar a um animal que não era daquele determinado ambiente começar a migrar e começar a se desenvolver em outra. Então, quanto menos você tiver uma outra espécie que consiga predar esse animal, que consiga regular a população dela, pior vai ser o caso, tá? Então, vamos lá. O que aconteceu, e volto já à Síria, o que aconteceu na questão do sapo cururu. O sapo cururu não tinha predadores naturais lá na Austrália. O que aconteceu quem é que come sapo? Normalmente, crocodilos podem comer sapo, cobras podem comer sapo, né? Então, o que aconteceu foi que esses animais, vocês sabem que eles soltam leite, né? Entre aspas, né? Ele produz uma toxina. As espécies de lá não estavam adaptadas a comer esses animais. Eles acabaram matando muitos animais que tentavam predá-las. Então, eles não tinham predadores naturais, tá bem? E aí eles começaram a se desenvolver muito, muito rápido. E eles têm uma capacidade de migração também muito rápida, muito grande. Então, eles acabaram tomando praticamente muita área de terra da Austrália. E até hoje eles representam um problema dessa questão de espécies invasoras e espécies exóticas na Austrália. Não se conseguiu chegar a esse ponto de eliminar esses animais. O que aconteceu? Tudo isso por causa de alguém que resolveu ter a brilhante ideia de fazer um controle, né, um controle de outra praga, levando, controle biológico, né, que a gente chama, levando esse animal sem fazer um estudo antecipado, né, de qual impacto que isso poderia causar. Isso é muito comum na sociedade, tá? A Síria perguntou se os caramujos africanos são espécies que foram introduzidas no Brasil de forma indevida. Foram sim, e a gente vai falar sobre ela também. Eu coloquei como exemplo, certo? Outra espécie na Austrália, né? A Austrália é campeã. Se vocês quiserem estudar sobre espécies invasoras, espécies exóticas, você olha a história da Austrália e vê que teve muita besteira que foi feita, tá? Esse aqui é um coelho europeu. O que o pessoal fez? Ah, não. Tem a cultura de caça ao coelho, né, na Europa. Vamos levar esse danado lá para a Austrália, porque a gente pode caçar, né? Vamos brincar de caçar. Isso lá em 1859. Todo mundo, eu acho que sabe que coelho se reproduz muito, muito fácil.
tá? O que aconteceu? Essa espécie em específico não tinha predador natural. E coelhos, quem não conhece, tá? Coelhos, eles cavam. Estou apresentando a tela. Eita, não. Espera aí, deixa eu ver aqui se está. Ela saiu a tela, né? Não, tá aqui a tela. Tá aqui a tela. Pronto. Normal, né? Só olhar nisso. Pra... Alana, às vezes que você coloca lá na lista de apresentador, de participantes, às vezes está em algum lugar a minha tela, tá? Porque eu tenho duas telas, uma da tela do meu vídeo e outra tela da apresentação. Pode clicar nela e tentar isso, fixar a apresentação, certo? Vamos lá voltar ao coelho, né? É o coelho europeu. Esse coelho, né, para quem não sabe, os coelhos, eles cavam muitos buracos, tá? Eles fazem túneis, eles vivem embaixo da terra praticamente a maior parte do tempo. E elas comem muito e muito. Então eles destruíram diversas plantações. Além de destruir essas plantações, eles acabaram por destruir os solos, tá? Eles erodiram muito solo. Hoje, o que acontece é que ainda esse é um problema, desde 1859, esse ainda é um problema. Tentou-se fazer, depois de ter introduzido esse coelho, tentou-se introduzir outros animais, né? Ou tentou-se introduzir vírus que matassem esse coelho, tá? Tentou-se introduzir alguns predadores, tentou-se matar ele com venenos, explodia os seus túneis que eles faziam, mas até hoje não existe, né, um sucesso total na contenção desses coelhos lá na Austrália. E, inclusive, os vírus que foram levados para matar esse coelho em específico, eles sofreram mutações, os coelhos, tá? Sofreram mutações, acabaram ficando imunes a esses vírus, e esses vírus modificados, eles mutaram o vírus, também mutam, né? E esses vírus modificados, eles acabaram infectando outras espécies de coelho e matando as espécies de coelhos nativas, tá? Então, é um problema muito grave. Não adianta você, por exemplo, querer levar um animal para outro local, outro espaço, achando que aquilo vai dar certo, sem ter um planejamento muito grande. Outra espécie invasora aqui, ó, o caramujo africano. E, gente, só para deixar claro, né, não é caramujo, porque caramujo é da água, tá? Água doce. Então, seria, né, lógico que todo mundo chama de caramujo africano. Se você colocar na internet, é caramujo africano. Mas é um caracol, né? Porque ele vive na terra e é pulmonado, a respiração por pulmão. O que aconteceu com o caramujo africano, né? Ou caracol africano, a maneira mais correta. Mas a gente chama de caramujo, que todo mundo chama, tá? O que aconteceu? Eles foram trazidos para o Brasil, da África, né? Por isso africano, para serem utilizados como alimento, né? Já que tinha o escargot, né? Que era um alimento muito apreciado e bastante caro. Alguém viu lá que ele se reproduzia bastante, né? E aí trouxe para o Brasil, não, vai dar um lucro bacana, ele se reproduz muito rápido, muito fácil. O que aconteceu? Em primeiro lugar, a carne não era boa, né? Era uma carne mais amarga. Em segundo lugar, esses bichos foram soltos na natureza e eles também têm um apetite voraz, certo? Eles destroem plantações, eles acabam comendo muita coisa e ainda assim, e também, eles são vetores de determinadas doenças, tá? Então, desde 1988 que eles foram introduzidos no Brasil e até hoje, e provavelmente isso não vai acontecer, a extinção dessa espécie aqui no Brasil, tá? Não vai acontecer normalmente, porque eles se adaptaram a diversos nichos. Hoje,
em qualquer lugar, né, um terreno baldio, por exemplo, você não consegue encontrar essas espécies, alguma espécime dessa você vai encontrar. Tá? Em determinadas épocas, eles se reproduzem muito e muito. E, como eu falei a vocês, ele também pode ser vetores de doenças, por exemplo, de vírus. Então, por exemplo, quando a gente está falando lá do Covid-19, desses animais aqui, pode advir alguma mutação de algum vírus que possa também ser prejudicial ao ser humano. Isso tudo derivado de uma introdução inadequada dessas espécies, tá? Em outros locais. Outra espécie aqui é o tucunaré, tá? O cicla SP, tem várias espécies de tucunaré. Esses tucunarés foram introduzidos, eles são amazônicos, foram introduzidos em outros locais em 1985, e essa introdução foi feita por um biólogo, tá? Um biólogo, pesquisador, que deveria saber que pode dar besteira, né? Pode dar merda. E aí, em 1985, ele foi introduzido em outros locais, né? Em criadouros, porque a carne era boa, a carne é apreciável. E aí, esses animais acabaram fugindo, né? E aí, esse fugir pode ser, por exemplo, muita chuva, e os reservatórios eles acabarem enchendo demais, e essas espécies fugirem, e essas espécies acabaram invadindo o curso de rios e acabando destruindo com diversas outras espécies que eram daqueles locais. Então, isso pode acontecer não só de países, tá? Mas pode acontecer de determinada localidade, por exemplo, a região amazônica, para uma região do Nordeste aqui. Hoje, o tucunaré é muito encontrado em diversos rios aqui do Nordeste. Uma pergunta da Cira aqui. Existe alguma forma de retirar esses animais invasores desses ambientes? Tenta-se fazer isso, né? Muita gente, como ocorreu na Austrália, eles tentam, às vezes, fazer essa questão com um outro controle biológico, né? Como, por exemplo, o vírus foi uma outra tentativa de controle biológico, mas acaba que uma coisa vai se somando à outra, tá? Então, tem uma tentativa de controle biológico, por exemplo, de um sapo cururu, né, lá na Austrália, pode levar ao aparecimento de outras, se for um vírus, o controle biológico dele. Pode acontecer que esses vírus, eles mutem, né, acabem sofrendo mutação e acabem também afetando outras espécies que não tinham nada a ver com aquilo. Como, por exemplo, vou pegar uma cobra aqui do Brasil, né, que come o sapo cururu e não sofre nada, mas eu levo para lá, ela vai ter um monte de alimento, ela vai começar a comer esses animais, mas assim, como ela vai ter bastante alimento, ela vai começar a se reproduzir de uma maneira maior, né, vai ter mais sucesso de reprodução do que existia aqui no Brasil, e provavelmente não vai ter, por exemplo, gaviões ou outros predadores que façam um controle populacional dessa espécie. E aí a gente tem um outro problema, é um problema por cima do problema. Então, é sempre muito difícil você fazer o controle dessas espécies, tá? Então, vamos lá agora falar sobre danos ao meio ambiente. Tá? Outro assunto, mas está tudo dentro do... Então, danos ao meio ambiente pode causar impactos na questão da sociedade também. Tá? Voltando lá, né, quando a gente fala de espécies invasoras, todas as espécies invasoras trazem algum problema, né, da questão de sociedade, seja por destruir plantações, tá? Seja por modificar essa questão de interações sociais. Tá? Vamos lá falar, por exemplo, ano passado, né, ocorreu essa questão aqui em São Paulo, isso aqui eram 4 horas da tarde, e uma imensa nuvem, essa imensa nuvem aqui não era nuvem de chuva, isso era fumaça da Amazônia. Tá? Então, vocês lembram que as queimadas na Amazônia se intensificaram ano passado, e para vocês notarem o quão importante, o quão interligados são esses ambientes, é que, por exemplo, a chuva, né, a chuva que é produzida e que irriga, digamos assim, o Sudeste, ela é produzida na Amazônia. Então, a Amazônia ela acaba não sendo o grande pulmão do mundo, mas ela é uma reguladora.
tanto da questão ambiental e climática, como, por exemplo, a reguladora de chuva das regiões sul e sudeste do Brasil, sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Com isso, por exemplo, grandes queimadas elas impactam diretamente, não só por diminuir a questão das plantações, né, diminuir a questão das árvores, né, a densidade da vegetação da Amazônia, mas também por levar essa poluição para locais que antes não, que já tem muito problema, digamos assim, né? Por exemplo, Sudeste, São Paulo é extremamente poluída e ainda você chega a uma nuvem de fumaça da Amazônia. Então imagina o problema. Então hoje, né, o impacto ambiental e social é extremamente grande com a questão da poluição por ter muitas e muitas pessoas que acabam morrendo por causa dessa questão ambiental, dessa questão da poluição. Deixa eu só acelerar aqui para dar tempo. Essa questão dos danos ambientais também, né, da questão de devastação da Amazônia, causam, né, acabam que causaram ano passado e esse ano uma diminuição das reservas hídricas, né, do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e do Centro-Oeste e Sudeste principalmente, e o que acontece, impacto direto para a gente. Preço da energia sobe. Preço da energia sobe, indústrias acabam gastando mais. Indústria gastando mais gera um maior custo, não só para as empresas, mas também para o consumidor final. Outra coisa que a gente pode falar, né, que, não, mas o que é que tem a ver com o ambiente? Estilo de vida, tá? Tem tudo a ver com o ambiente. Eu lembro que eu estava falando da questão da diferença meio ambiente e ambiente. O estilo de vida, por exemplo, ele pode alterar relações sociais e relações econômicas também. Não sei se vocês, para mim, né, isso aqui eu sou praticamente imune a essas imagens, mas para muitas pessoas aqui, olhando essa imagem aqui, elas sentem bastante desejo, né, de comer esses alimentos agora. Né? Já são 2h25, né? Já passou, o almoço já passou e alguém já pode estar salivando aqui, um hambúrguer, uma pizza, alguma coisa assim. Tá? Então, tudo isso ele é regular, tudo isso tem questões ambientais envolvidas. O nosso ambiente hoje é um ambiente altamente obesogênico, né? Um ambiente que estimula cada vez mais a geração, né? Propicia cada vez mais a questão da obesidade. Então, quanto mais você come esses determinados alimentos, mais doente você acaba ficando, porque a obesidade ela é uma doença, não tem nada a ver com gordofobia, isso, ou qualquer outra situação dessa. Essa questão tem a ver com a geração de doenças, e essas gerações de doenças acabam impactando economicamente, socialmente, questões de depressão, diminuição da força de trabalho, um monte de outras coisas, tá? Então, isso é uma questão ambiental também. Falando sobre a obesidade ela tem aumentado bastante, né? Do último levantamento feito, né, estima-se que em 2018, cerca de 20% da população, população brasileira, ela seja obesa, 20% da população, isso é extremamente alto, quando em 2006 era praticamente 12% da população, e que mais de 50% das pessoas, elas estão com sobrepeso, tá? Então, com o IMC lá acima de 25. Então, tudo isso vem causando problemas que são problemas que danificam, sim, o meio ambiente, não só o ambiente. Deixa eu só passar aqui para a gente dar tempo, ficar no prazo. Então, e outra coisa, então, o que é que tem a ver, né? Essa questão com a questão do meio ambiente em si. Olha essa notícia aqui, ó. Gigantes da indústria alimentícia poluem mais que a maioria dos países. Então, 10 empresas, elas emitem, né, 263,7 milhões de toneladas de CO2, né, que causam esse vento de chuva, toneladas de CO2 por ano, essas empresas. Então, incluindo elas, a Unilever, PepsiCo, né, todas as empresas que produzem alimentos altamente industrializados. Os alimentos industrializados causam problemas não só nas relações humanas, na geração da obesidade, como também problemas ambientais. Então, comecem a pensar também nisso. Não é questão só de
de alimentação ser saudável e tudo, tá? Mas comece a pensar também nessas questões. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é o seguinte: tem muita gente falando, tem muita gente falando, por exemplo, que não come determinada hortaliça ou fruta e verdura, porque essas frutas e verduras estão extremamente cheias de agrotóxicos, tá? A gente sabe que agrotóxicos são, sim, prejudiciais, né, para a questão do meio ambiente, né, para a questão das plantações, mas tem muita gente que acaba pegando resultados de determinados artigos que dizem que esses agrotóxicos eles acabam sendo cancerígenos, tá? Mas o problema é interpretação, às vezes, de resultados, certo? Porque para quem está trabalhando com os agrotóxicos, é sim uma causa de geração de cânceres, tá? É carcinogênico, mas a quantidade que tem nos alimentos ela é muito pouca. Ela acaba sendo muito pouca, insuficiente para provar qualquer relação entre consumo de vegetais e frutas com o aparecimento de câncer. Mas existe uma outra relação que é provada. Quanto menos vegetais e frutas as pessoas comem, mais doenças elas acabam tendo. Tá? Então, por interpretações erradas, tem muita gente que diz que não come frutas e vegetais porque elas causam câncer. Tá? Então, cuidado nessas interpretações e cuidado na reprodução das coisas, porque a gente sabe que, para isso, você precisa saber bastante de metodologia científica para acabar interpretando bem alguns resultados de artigos científicos, que vocês sabem também, espero que saibam, que nem todos têm a mesma qualidade, tem muitos resultados aí, a ciência, né, entre si. Você não deve acreditar piamente, para isso você precisa estudar a metodologia científica. E, infelizmente, a gente sabe que, na maioria das universidades, eles pegam sempre os piores professores e colocam para dar a metodologia científica, e você sai da universidade sem saber analisar criticamente um artigo científico, sem saber qual é a importância daquele artigo, se eu posso confiar naquele artigo ou não. E aí o que acontece é que, no máximo, eles ensinam regras da ABNT, que é uma empresa particular, a ABNT, tá? Não deveria nem ser utilizado em universidades, e, no máximo, ensinam, entre aspas, o que é introdução, materiais e métodos, resultado de discussão. Manda tu fazer um trabalho e você não aprende nada. Então, gente, se vocês, como estudantes, procurem saber mais sobre metodologia científica para não incorrerem nesses riscos, tá? Não fazerem, não reproduzirem um monte de coisa que é da ciência. Por exemplo, uma coisa que eu postei recentemente, né? Tem muita gente que fala em vício alimentar, não existe vício alimentar, porque vício tem uma série de características para ser considerada vício, e tem muito médico, muita gente que sai da universidade reproduzindo que a pessoa é viciada em açúcar, é viciada nisso, viciada em aquilo. Tá? Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Nessas questões que nós tratamos hoje. Qualquer pergunta, tá? Eu tô aqui disponível, tá bem, para ajudar vocês. E espero que eu tenha mudado pelo menos alguma coisa na cabeça aí de quem assistiu essa aula, tá bem? Lembra, não sou o dono da verdade, tá? Mas a gente está sempre trabalhando para sempre crescer de uma maneira melhor, né? E uma maneira de construir, né? Construindo as coisas. Muito obrigado, professor, pela sua palestra. No momento, estamos abrindo para as perguntas. Se tiver alguma pergunta para o professor, fique à vontade para fazer no chat ou por isso no microfone e perguntar. Obrigado, pessoal. É bom saber que contribui com alguma coisa, né? Eu levantei a mão, Simon. Tu não viu, não? Bom,
Não, que eu tenho 2 links, então pode fazer, professor. Não, eu esperei o Simon me apresentar, porque essa missão desta tarde é dele, mas assim, meu boa tarde a todos. Meus cumprimentos especiais aí ao professor Sérgio, com uma palestra fantástica e, assim, com muitas orientações, e realmente eu concordo com você quando, com pontos bem marcantes. Adorei o início da sua apresentação, que você trouxe a questão do ambiente, não meio ambiente, para desmistificar isso que a gente entende, né? Que o meio ambiente fica só aquele pedacinho lá, que é a área verde. Desde de manhã que nós estamos tendo essas orientações maravilhosas, com todos os palestrantes trabalhando essa questão da sustentabilidade, do que é que a gente tem que ver com a questão do ambiente como um todo. Parabéns pelos seus aconselhamentos, suas orientações, que você diz assim, não sou dono da verdade, mas nós sabemos a riqueza de saberes que você tem, já trabalhou conosco, né? E, como sempre, impecável, bom vê-lo tão bem. Mas, assim, eu achei, assim, muito interessante uma fala sua com relação ao caramujo, e eu queria fazer uma consideração a respeito disso, assim, que eu achei muito viável na sua fala, quando você fez um comentário sobre como ele veio, chegou para nós, né? E aí como aconteceu a adaptação dele com relação ao nicho ecológico. E, assim, só a título de contribuição, aqui em Pinheiro nós já tivemos uma escola, não sei se você sabe disso, Agostinho Ramalho, ela ficou infestada dessa espécie, que foi preciso. Faz tempo que eu não vou lá, né? Antes da pandemia, eu trabalhava ainda na saúde, nós tivemos muita tarefa para tentar exterminar, e aí, como a gente conhece o ciclo, né, de reprodução dele, que é muito alto, e aí eles fizeram todos os processos, chamaram detetizadores, botaram a questão do veneno, e aí ele desaparecia um pouquinho, daqui a pouco chovia, ele aflorava. E aí era tão interessante que você via, ele formava tipo uns cachos lá na parede da sala de aula dos meninos, aí a comunidade ficou em pânico, sem saber o que fazer, chamaram a vigilância. Nesse tempo eu trabalhava lá e nós viemos, eu fiquei assim impressionada com a capacidade de reprodução e adaptação que essa espécie teve aqui na região de Pinheiro. Quem trouxe, nós investigamos a redondeza, assim, não conseguimos. E aí eu fiquei assim muito feliz quando você fez a parte de explicação de como é que foi, porque eu tenho um conhecimento a respeito, mas não é tão assim aguçado como hoje eu pude ver na sua apresentação. Então, mas assim, era para parabenizá-lo pelas informações e como você trabalhou os contextos informativos para nós. Meu muito obrigada mais uma vez, enquanto coordenação do curso de Ciências Biológicas aqui do SESC. Muito feliz pela sua participação, saiba disso. Professor, eu agradeço, tá? É sempre bom estar te vendo, mesmo que de maneira de longe, né? Virtual, tá? Mas é sempre muito complicado quando se trata dessas questões. Por exemplo, esse caramujo ele tem uma plasticidade de adaptação muito grande. Ele pode se adaptar muito bem aqui a determinados locais e, inclusive, modificar seu comportamento para se adaptar a ele, e aí já é diferente de um outro ambiente que ele tenha se adaptado. Então, por exemplo, se eu pego algum método de controle que é colocado lá em Recife, por exemplo, para esse tipo de caramujo, às vezes usar esse método de controle aqui, ele não vai dar certo, porque são populações diferentes, tá? Essas populações diferentes. E assim, o quanto mais a gente também fizer com que esse fluxo de animais ele viaje de um lugar para o outro, mais adaptação ele vai poder ter, né? Então, por exemplo, se eu trago por descuido lá na minha bagagem, que eu vim lá de Recife, e trago um exemplar dessa espécie, essa espécie ela começa a reproduzir com as espécies daqui,
eu vou estar causando sempre aí, melhorando, digamos, a questão genética desse indivíduo e causando uma melhor adaptação a determinados ambientes. É muito complicado. E, gente, só um outro alerta, tá? Que eu vou deixar para vocês da questão da questão científica, e como a gente está falando de meio ambiente, eu acho que é válido que a gente fale. É o seguinte, a gente sempre fala, né, de que as pessoas que tratam de meio ambiente são ecochatos, tá bem? E outra coisa, a gente sempre fala, quando vocês entrarem em algum embate, tá, defendendo alguma coisa, quando a gente fala em ciência, qualquer erro ele vai ser utilizado contra você, certo? Então, por exemplo, quando eu estou dizendo lá, um outro exemplo, né, do exemplo lá da comida, quando eu estou dizendo, olha, açúcar vicia, e alguém que sabe da história, mas está defendendo o outro lado, né, e ele sabe que isso não existe, ele vai utilizar aquele erro, mesmo que você tenha falado um monte de outras coisas certas, muitas outras coisas construtivas, isso aí vai ser totalmente eliminado, e ele vai focar apenas no seu erro e vai dizer, olha, o cara não sabe de nada. É por isso que eu falei da questão dos agrotóxicos, tá? Quando o cara falar, dizer, olha, essa maçã aqui está cheia de agrotóxico, não coma, porque isso vai lhe causar câncer. O cara que está defendendo os agrotóxicos, que ele sabe, sim, ele tem uma capacidade cancerígena, tem uma capacidade de destruição ambiental grande, mas ele sabe que aquilo que você defendeu não está certo. E é somente aquilo que vai ser utilizado, tá? Ele vai usar todo o foco naquilo, é igual a campanha ambiental, campanha política, tá? O cara falou, o cara é super bom, fala super bem, mas em algum certo momento ele fala uma besteira, no outro dia vai dizer, olha, o cara não sabe de nada. Olha o que o cara disse, que isso aqui acontece desse jeito, tá vendo? A gente não, né? Aqui, isso não, como eu sei que aquilo não acontece, ele vai utilizar aquilo contra vocês. Então, quem defende meio ambiente já tem essa questão de ser o ecochato, que é questão de ser contra o desenvolvimento. Então, essas pessoas, elas não, tá? Quem defende isso, quem está participando, ele tem mais do que a obrigação de entender as coisas a fundo, certo? Valeu, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Mais uma vez, lhe agradecemos, professor, pela sua palestra. Ficamos muito felizes por ter o senhor no nosso evento. Gente, tem um link aí, tanto da frequência, quanto da sala de apresentação de trabalho, tá? Por favor, se redirecionem para lá.